Então, quem era tratado como quase uma coisa, porque não tinha as características de cidadão. Cidadão não era qualquer pessoa como nós vemos hoje em dia. Hoje você nasce, você é uma pessoa, você é um cidadão. E você não tem só direitos civis locais, você tem direitos universais, que a gente chama de direitos fundamentais, inclusive, que são universalizados, que são os direitos humanos. Só que naquela época, não. O entendimento olha, nós temos diferença entre pessoas. Tem aquelas pessoas que são realmente, que têm direitos civis e outras não. Então, o que eu quero dizer com isso, Júlia, que é importante? O direito, ele nem sempre reflete a boa ética, mas ele reflete sim, uma moral. Um valor que pode ser um valor do que é bom naquele momento. Por isso que a gente tem alterações ao longo do tempo dessas normas. Se elas fossem universalizáveis mesmo, elas se manteriam. Algumas se mantêm, mas muitas se modificam. Porque a gente começa a olhar assim, gente, essa ideia do que é bom, do que é justo, será que é isso mesmo? E como é que a gente constrói o direito? Através do quê? Da razão, da dialética, né? Da troca, da união em sociedade. Então, o direito ele serve para isso, para que a gente, enfim, tenha esses valores, o quê? Reconhecidos em sociedade e que eles tenham, enfim, efetividade naquela sociedade, mas que eles, enfim, sejam éticos e algumas vezes eles têm uma ética fraca e não uma ética boa, que é uma ética que vai se manter ao longo dos anos e séculos, que essa é a ética que a gente procura na filosofia, né? Mas só através da dialética, da razão, né, o que Habermas fala muito perfeitamente, a gente consegue fazer esse direito com menos ética fraca. E um direito mais voltado para uma ética boa, forte, que é aquela que vai se manter ao longo da história. E no aspecto de ética boa, a gente entra nos direitos humanos. Qual é a base filosófica dos direitos humanos e como ela tem sido refletida ultimamente junto dessa questão da moral e do direito? Pois é, então, a questão dos direitos humanos é uma construção que assim, teve um papel mais de protagonismo recente, pós-Segunda Guerra Mundial. A gente começou a falar muito mais sobre isso e houve uma preocupação, porque antes deste momento, os direitos humanos eram entendidos como direitos naturais que a gente nasce, são inerentes e que a gente exerce. Só que nunca se falou da supressão desse exercício. Porque é isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Houve uma supressão de capacidade de exercício. Algumas pessoas foram literalmente desumanizadas. Quando eu falo desumanizadas, elas não morreram fisicamente. Elas morreram na sua existência. Elas continuavam vivas, assim, com as funções vitais, mas elas não tinham qualquer autonomia ou qualquer vontade que é e liberdade, que é justamente, se a gente olhar, a base que, por exemplo, serviu para a nossa Constituição e muitas outras constituições. Então, houve uma necessidade de que positivar, de uma certa maneira, resguardar aquilo que a gente falava que era natural. Porque eu falar para você que você tem dignidade, que você tem autonomia, que você tem liberdade, tá, e como é que eu faço isso no dia a dia? Aí se percebeu, nossa, a gente fala uma coisa que é inerente, mas às vezes o que a gente não consegue o exercício disso. Então, o que acontece na questão da ética? A ética, ela nunca é um objetivo. O objetivo é a concretização do quê? Da singularidade, individualidade, harmonia em sociedade. Esse é o objetivo. A ética é o quê? A ética é um caminho, é um instrumento, é um apontador. Então, o meu objetivo é o quê? A
liberdades, mas como eu vou conseguir isso? Então, a ética vem com esses valores do que é bom, do que é justo, do que é correto, para quê? Para que eu construa soluções para situações individuais, singulares ou plurais para a resolução. Então, a ética é sempre um procedimento, é sempre um caminho. O caminho da onde? Da concretização, por exemplo, neste âmbito dos direitos humanos. A gente Uhum. utiliza a ética não como ponto de chegada, mas um trajeto. Então, qual a importância da ética nesse contexto, como você me perguntou, dos direitos humanos? Ela é um facilitador de concretização e efetivação desses direitos humanos, que foram direitos que não estão todos positivados. Isso não existe, isso. A gente fala que os direitos humanos estão todos positivados, todos escritos, todos reconhecidos. Eles são descobertos conforme que a vida se apresenta. Você concorda comigo que a gente falar sobre a existência humana, a gente tem que falar na vivência da existência humana? Uhum. Então, a gente vai ver o quê? Situações que vão se apresentar para a gente de, olha, o que aqui tem de desumanização ou não. E aí a gente vai vendo. Algumas coisas são universalizáveis, outras são o quê? No caso concreto que a gente reconhece. Olha, aqui a gente vai ferir um direito humano. Como a gente consegue ser ético? Então, assim, consegue, na ética, concretizar, porque a ética faz isso, ela ajuda a concretizar. O direito também faz isso? Também é um outro tipo de instrumento. Eu falo que a gente não serve ao direito, o direito serve a nós. Ele foi feito para potencializar os nossos planos singulares. Quando eu falo que eu não posso ter tal comportamento porque eu vou ter uma consequência X, é porque aquele meu comportamento que ele frustra ou ele torna inviável, ou ele extingue outros existires. Eu e você temos existires e planos e projetos, e eles têm que Uhum. coexistir. O meu não pode se sobrepor ao seu. O direito é para isso. Ele não é um limitador. Ele não é um limitador de sonhos, de projetos. Não é isso. Ele torna o seu projeto que é executável em sociedade. Então, a ética e o direito não é que você vai desistir dos seus sonhos ou dos seus projetos, mas talvez o caminho que você ia tomar não seja ético ou também fira o direito, e aí você vai fazer o quê? Tornar o teu projeto o quê? Um não potencializador de outras existências. Você vai tornar até impossível outras existências. Então, eu não posso, por exemplo, mesmo que eu tenha o desejo, como eu vou dizer, tomar posse, ir para cima de um corpo alheio. É um exemplo bem básico. Eu Uhum. posso olhar e desejar. Gostaria de ter um relacionamento com aquela pessoa, mas se eu simplesmente impuser a minha vontade, o que vai acontecer? Eu estou anulando uma outra existência, que é uma autonomia de querer ou não viver aquela experiência. Então, por isso que a gente fala a questão do estupro, a gente fala a questão do assédio, que é isso, é o coexistir de forma que os teus desejos sejam coexistentes com outros desejos, e nenhum anule o outro, eles andem um ao lado do outro. Essa é a ideia. Então, direitos humanos, a ética e o direito devem ser potencializadores dos direitos humanos. O objetivo é a concretização dos direitos humanos. E a ética é o caminho. O direito também deve ser o caminho. E a doutora acredita que tem de fato como moralmente definir um comportamento como bom ou ruim, principalmente para o direito? A questão da moral, ela se preocupa com o que é bom, o que é justo e o que é, enfim, correto. Então, ela procura identificar esses valores. Por exclusão, você pode, enfim, já determinar que o contrassenso, enfim, o antagonismo daquilo seria maléfico.
mas o estudo da ética, né, e da moral é sempre em potencializar a vida e o poder de agir. É isso. O estudo é nesse sentido. Por você fazer isso, você acaba também dizendo que, a contrário senso, o que não está ali, ou o que é contrário àquilo ali, é o quê? Um diminuidor, né, ou um aniquilador de potência de vida. Porque, olha só, Júlia, a gente está falando sobre ética e direitos humanos como caminho, né? Assim, a ética como um caminho para o quê? Para eu existir. Para eu existir. Beleza. Como, por exemplo, o Nietzsche fala perfeitamente num livro dele sobre existencialismo, ele fala exatamente, olha, nós somos uma folha em branco e nós escrevemos lá onde? Com a nossa potência de agir a nossa história. Então tá ali, a folha em branco vai depender do que eu fizer. Para eu fazer isso, eu tenho que ter movimentos, eu tenho que ter valores que potencializem o quê? A minha vida. Por isso que a gente fala também, agora eu vou entrando um pouquinho até em psicanálise, olha só que interessante. Quando a gente fala em Freud, a gente tem dois conceitos, pulsão de vida e pulsão de morte. É muito utilizado esse conceito na psicanálise e ele é muito importante porque ele fala sobre construir, conservar e destruir e quebrar. Toda a nossa potência de vida, né, essa pulsão de vida, seria nesse sentido de construir, de fazer. E a pulsão de morte é o nosso aniquilamento como ser humano. Então, a ética, ela faz o quê? Ela potencializa a pulsão de vida. Movimentar, transformar. Tem destruição? Tem, mas não é destruição do ser humano. É destruição de alguns valores que pareciam que estavam potencializando, mas estavam minando. São aqueles valores que a gente às vezes pensa assim, ah, não, isso é para me proteger. Mas é uma proteção que te protege tanto que você não vive. E aí você tem que quebrar aquilo ali. Então, enfim, a gente tem esses valores sim, mas, na verdade, o estudo mesmo da ética é no correto, bom, justo. É nisso. E aí a gente chega nos outros por exclusão. E como que o mundo jurídico consegue lidar com a interseção da paz no mundo atual? Desculpa, eu não ouvi. Como que o mundo jurídico consegue lidar com a interseção da paz no mundo atual? Que é um mundo que a gente vê que está cheio de cada vez mais raiva, mais briga, mais problemas. E isso alterou muito de um tempo para cá, talvez piorou, às vezes até com as redes sociais. Então, a questão da contemporaneidade. Como que o mundo jurídico consegue propor a paz dentro de um mundo desse? A primeira coisa que o direito entende, isso até a gente tem um filósofo chamado Habermas, fala muito bem sobre isso. Não sobre a questão da paz, mas de um ponto que eu vou trazer essencial. Quando a gente fala que o objetivo do direito é a paz social, não é a concordância. Não é isso. Ele está falando em que a gente tenha instrumentos que sejam igualitários para podermos discordar e chegarmos a algum lugar. Então, a paz não quer dizer que todos concordem entre si. Sim. A discordância, ela faz parte da sociedade e da vivência humana, e ela é muito bem-vinda, porque a gente, no atrito, a gente cria, e nesse atrito a gente sai desse ponto zero. Se a gente está na concordância, a gente não se movimenta. Então, o atrito é necessário. A diferença é como a gente lida com a discordância. É que instrumentos a gente utiliza para poder dialogar ou criar, enfim, o que chama de diálogo racional, né? Aquela racionalidade para chegar em algum lugar. Como é que a gente faz isso? Então, o que está acontecendo hoje em dia não é uma questão de direito, porque os instrumentos para discussão nós temos, e alguns outros estão sendo criados. A gente pode falar da democracia, a gente pode falar de voto, a gente pode falar, enfim, de audiência pública, a gente pode falar de
faculdade, olha só, liga acadêmica, onde a gente produz conhecimento que vai discordar de outro conhecimento, isso tudo existe, ainda tem outras ideias no caminho para a gente o quê? Se encontrar nesse atrito. O problema que a gente está tendo agora, eu não diria que é problema de direito, mas é um problema de inteligência emocional, que é uma coisa que é anterior à discussão. É como lidar com afetos. Por exemplo, se eu tenho um pensamento discordante do seu, é natural e como eu diria assim, enfim, quase caminho direto aquilo me causar um incômodo. Caramba, é muito melhor eu ter uma ressonância na Júlia. Só que aquilo que me bate mal, do tipo, caramba, tem uma discordância e eu não queria ser contrariada, está sendo elevado a uma necessidade de imposição, de ganho. É como se eu tivesse que ocupar um espaço e não produzir o conhecimento. O direito é uma ferramenta de produção de conhecimento. E o que a gente está vendo hoje nas redes sociais, na sociedade, no mundo, não são encontros para a produção de conhecimento. São encontros para medição de força, para imposição de um pensamento. Então, não é mais discordância. Não é mais discordância, já saiu desse âmbito. Agora é imposição, é quem tem mais força impositiva. Por isso que a questão da paz fica cada vez mais longínqua. Por quê? Se a gente não cria um raciocínio, não utiliza os instrumentos igualitários de diálogo racional, que é cansativo, que é exaustivo, mas que exige da gente o quê? O que a gente tem que nos difere dos outros animais, que é a questão da racionalidade. Essa racionalidade de como? De botar os sentimentos, de direcionar a nossa força, essa que é a diferença que a gente tem. Então a gente bota isso de lado e faz o quê? Impõe para encurtar caminho. É como se a gente fosse desculpa a expressão, um fast food de resolução. Como é que eu posso calar a Júlia? Aí eu faço um cancelamento da Júlia. Como é que eu posso que eu destruo a Júlia? Eu mato a Júlia? É isso que eu faço. É uma forma rápida de o quê? Alcançar o quê? O meu estado de bem-estar, que é o quê? Eu estou na dominância. Então, o direito, ele como eu falei para você, por ser uma ética fraca, ele tem os instrumentos, mas quem é muito inteligente utiliza de forma a quê? A impor. E não de o quê? Trazer um diálogo, uma dialética racional. Não é interessante. Não é interessante ser apontado, contrariado, exposto um erro. Ninguém gosta disso. Mas são afetos necessários de serem sentidos. Só abrindo só um pouquinho, eu não sei se você já viu esse filme, mas fica aqui a dica, eu sempre falo desse filme como um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi na minha vida, que é aquele Divertidamente. Que é o desenho, que é maravilhoso, esse desenho super antigo, mas ele é super atual e ele foi escrito por psicanalistas, né? Então isso é muito legal, né? Psicólogos e psicanalistas, enfim. Cara, os afetos são importantes, a frustração é importante, o se sentir triste é importante. O que a gente não pode é se demorar nos afetos. É isso, se demorar. Mas sentir é importante. Então, essa ideia que se vende muito da felicidade constante, da paz social eterna, entendeu? Então, vamos agora alcançar a paz, nunca mais entrar. Isso não é só utópico, isso é irreal, isso não é vida. A gente vive no atrito, mas o atrito tem que ser o quê? Um gerador de conhecimento. É isso, esse é o problema. Então, o direito ele tem os instrumentos, tem outros instrumentos sociais também, antropológicos, que a gente pode utilizar, mas o que não está havendo é uma vontade humana, então uma inteligência emocional para entender que a frustração faz
parte da vida e é saudável. A frustração, a tristeza nos movimenta quando nós recebemos o afeto e nós digerimos esse afeto. A gente só não pode se demorar nem na felicidade e nem na tristeza. A gente vai vivendo um pouco em cada. E nesse mesmo âmbito, como que a gente separa a força coletiva e a liberdade individual? Elas coexistem, na verdade, não existe, né, o coletivo sem o individual. Há uma ideia muito, que eu vou dizer assim, separatista, né? Até vou falar de uma ideia política, né? Quando a gente falaria, por exemplo, no capitalismo, aí é o indivíduo, e no socialismo é o conjunto, e aí a gente separa esses grupos, assim, né? Essas ideias, como se elas não coexistissem. Eu vou trazer um pensamento para você. Você imagina que nós vivemos em sociedade, num coletivo, porque nós precisamos do outro. Nós nos espelhamos no outro. Quando eu digo espelhar, o outro não sou eu, mas eu me vejo no outro. Eu preciso do outro. Então, a pessoa que fala assim, vou viver sem ninguém, lá na floresta, sei lá, tem grande chance de morrer porque ela não está trocando afeto com outro semelhante. A gente precisa do semelhante, beleza. Então, a gente vive em sociedade porque a gente precisa do outro, esse outro que nos adoece e nos enriquece nessa dualidade humana que eu acho maravilhosa. Enfim, quando eu tenho indivíduos com seus projetos sociais frustrados, aniquilados, então a existência deles está, lembra que eu falei da ética, com a potência de agir, com a potência de existir diminuída, eles vão contaminar os que estão em volta. É assim, praticamente impossível você viver a sua alegria maravilhosa de que o seu projeto deu tudo certo, que você é o famoso assim, olha, eu estou muito bem na carreira, muito bem no meu relacionamento, minha família está tudo bem, e quando eu desço, eu vejo a pobreza extrema. Não tem como você não ser afetado, porque é o outro. É isso que eu estou te falando. A gente se constrói na presença do outro. Então, não há essa dicotomia. Elas caminham juntas. Então, promover o projeto individual é promover o projeto coletivo. Todos não têm que ter o mesmo projeto, não é isso, mas todos têm que ter acesso aos mesmos instrumentos para que façam, se quiserem, uso para potencializar o quê? Os seus projetos individuais. Se a gente potencializar os nossos projetos individuais, a gente está potencializando o grupo, porque eu vou estar produzindo o meu projeto que vai trazer para outra pessoa um afeto que vai, como a Ana Arendt também, num outro livro, fala, né, que a gente, vivendo esses afetos na presença do outro, experimentando, a gente se constrói. Então, a gente é ser humano de experiências, de experienciar. E é no outro que a gente faz isso. Então, assim, não há essa questão como o indivíduo vai sobreviver na coletividade. Ele precisa ter o indivíduo para ter a coletividade. Não tem como ter a coletividade sem indivíduo. Agora, tem uma diferença, não é todo mundo sonhar igual. Eu tenho uma escritora que eu gosto muito, que é a Martha Nussbaum. Ela fala sobre teoria das capacidades. Ela fala o seguinte, olha, todos os instrumentos têm que ser possíveis, por quê? Porque eu tenho que ter a faculdade, então é uma opção utilizar ou não. Então, por exemplo, quando eu falo assim, vamos ter faculdades gratuitas, públicas, para a população no geral, o acesso gratuito. Então, vamos dizer, o acesso gratuito ou financiado, enfim, pode ser numa instituição privada, mas financiada. Quando eu falo ensino gratuito, ou em faculdade pública ou privada, o que eu estou querendo dizer? Todo mundo vai fazer faculdade? Não. Mas eu estou o quê? Disponibilizando possibilidades. É isso. Essa é a função do Estado e do direito. Fornecer possibilidades. Então, aí a gente tem um valor ético universalizável. Qual é o valor ético universalizável disso? De
potencializar o quê? Projetos pessoais. Eu só existo se eu realizo. E eu só posso realizar, imagina você, se eu fosse uma pessoa cadeirante, e aí eu tivesse que, eu fosse fazer o curso, fosse fazer um curso numa faculdade. E só tem aquela faculdade, a faculdade não tem rampa, não tem elevador, não tem nada, e eu precisasse todos os dias que alguém com a boa vontade me levantasse para poder subir aquela escada e daí eu fosse com a minha cadeira, né? Enfim, assistir a aula. O que acontecer isso? Isso é potencializador de vida? Isso é ético? Não. Por quê? Porque tira autonomia, tira dignidade, tira liberdade dessas pessoas. Então, se eu tirar esse indivíduo, frustrar, você vai ver que com o tempo eu vou ter problemas que vão afetar até aqueles que não são cadeirantes. Vou afetar, porque eu vou afetar. Aquela pessoa não vai conseguir um emprego, e aí a gente vai ter que pensar numa coisa social, e aí ela pode ir para um caminho, por exemplo, de revolta, de uso de drogas, sei lá, pode acontecer milhões de coisas que vão refletir em mim, que não preciso eu não tive esse problema, né, que foi, enfim, a não acessibilidade. Então, você vê que o projeto individual caminha com o projeto coletivo, sem sombra de dúvida. E indo para esse âmbito do uma pessoa acaba influenciando a outra, eventualmente, de alguma maneira. A gente pode considerar que se a gente tem uma sociedade doente, a gente tem um direito precário? Sim, é. Na verdade, até eu falaria que você pode falar em direito, mas seria aquele direito que a gente falou do nazismo, da escravidão. Por que precário? Porque seria uma moral, porque a gente teria um direito, ele é baseado num valor, né? Então ele deu origem ali, num valor que é um valor que é apenas positivista, está escrito, mas que não o que concretiza. Então você continua tendo o quê? Um direito que não alcança o objetivo para que ele foi criado. Ele não é um instrumento viável para potencializar, efetivar, concretizar o que a gente deseja, que é o quê? A harmonia social, mas lembrando, a harmonia não é concordância o tempo todo, mas o que? A coexistência de projetos individuais que vão, em algum momento, haver atritos, mas que esses atritos eles não vão, enfim, se tornar um cataclisma, no caso, e, enfim, acabar com aquela sociedade, né? Não vai ser um ponto de ruptura. Então, assim, sim, a gente, quando tem uma sociedade, quando a gente fala uma sociedade doente, é uma sociedade sem consciência. Mas quando eu falo uma sociedade sem consciência, não é uma sociedade sem consciência do que tem direito. Não é isso, porque o direito é aquilo que a gente produz, concorda? Sim. Não, consciência sobre si, consciência sobre desejo, consciência sobre ética, consciência, enfim, sobre coletivo, consciência sobre individual. Por isso que a gente fala que a gente tem que se conhecer muito bem. Porque somente quando a gente tem essa consciência sobre si, sobre o ser humano, a gente tem o quê? Capacidade de produzir o quê? Direitos que efetivamente nos potencializem como ser humanos. Ponto. Então, uma sociedade doente é uma sociedade sem consciência. Não é consciência do ordenamento jurídico, é consciência de si, de quem se é e para onde se quer ir. É isso. E, doutora, para finalizar, se a senhora fosse dar uma opinião pessoal sobre o que você acha que poderia melhorar no direito contemporâneo, nessa questão da moral e todas essas críticas que a gente vem fazendo, uma proposta de intervenção como solução, qual que seria? Eu diria que o direito, a minha proposta seria de um afastamento, principalmente na área existencial maior do direito. O direito tem que ser um facilitador de possibilidades e não um limitador de existência. Um direito que é muito, eu estou falando que a gente está nessa parte ética, né, filosófica, um direito que diz como deve ser um ser humano, não para coexistir com o outro, mas para
conformar existires. Então, o que eu quero dizer conformar existires? Repetição de modelos. Então, eu vou criar regras que vão forçar com que pessoas sempre tomem aquela posição. Como ser, como se vestir, como se comportar e como pensar. Então, a minha proposta é de ausência. O direito tem que ser, no campo existencial da dignidade da pessoa, como dignidade da pessoa humana, um facilitador de existir, de pluralidade, e não uma regra de como devemos ser, né? Então, por exemplo, quando nós dizemos assim, olha, você não pode fazer tal coisa ou não pode ser tal coisa, porque simplesmente você fere um entendimento que nós temos em sociedade, um valor da sociedade, mas esse valor é uma moral positiva, aquela moral que eu falei, Uhum. positivada, que é uma moral que não é universalizável, que não vai persistir ao longo do tempo. Então, regras de costumes, por exemplo, por que nós mantemos isso? Porque o mundo sempre foi assim, mas isso está tirando a pluralidade? Isso está tirando a nossa criatividade, que é a coisa mais importante que a gente tem, a nossa criatividade, a nossa identidade. Quando eu falo identidade, tem, enfim, um pensador que eu amo, né, o Zygmunt, que ele fala muito perfeitamente sobre essa questão da identidade fluida. Ele fala assim, olha, identidade fluida não é assim, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, não é isso. É você ter liberdade de se construir ao longo da sua existência. Uhum. Então, o direito, a minha proposta é isso, é que eu tenha a possibilidade de me construir e não ser, por exemplo, ele até usa Zygmunt Bauman, ele usa até um exemplo. Olha, as pessoas pensam que a gente é. Sabe quando você pega um quebra-cabeça e tem lá o desenho? Ó, você tem que montar esse cavalo aqui. Aí você fica lá com a caixa e fica lá montando as peças. Quando você termina, beleza, acabou. Uhum. Isso é o que a gente fala hoje em dia sobre identidade. O que ele fala sobre fluido é o seguinte: ao invés de ser esse quebra-cabeça, ser um caleidoscópio. Você sabe o que é um caleidoscópio? É aquela figura que é tipo um conezinho que você vai virando e vai fazendo várias formas e não tem um objetivo final. Você faz conforme a sua criatividade mandar você virar. Você vira para um lado, vira para o outro e forma o quê? Figuras diferentes. Isso é o quê? Liberdade, autonomia, com o quê? Responsabilidade. Essa que tem que ser o norte do direito. Autonomia com responsabilidade. O que é responsabilidade? Aonde termina a minha autonomia, onde começa a autonomia do outro. Essa é a responsabilidade. Então, um direito que diz, porque diz que você não pode fazer, mas que simplesmente não tem um valor ético forte, Uhum. e sim uma ética fraca, é um direito que ele não vai se manter. A gente está vendo essa mudança agora, principalmente em falta de costumes, a gente está vendo isso. Porque é isso, é você matar a pluralidade, a criatividade, numa coisa que tem a ver com o projeto pessoal. Então, é isso. O direito ele tem que ser um facilitador de possibilidades, sempre. Então, onde na existência não há, enfim, necessidade de regulação, ele tem que se abster. E a gente tem que ser livre para o quê? Exercer os nossos direitos, as nossas potencialidades, os nossos projetos, enfim. E fazer o quê? Como eu digo, né? No final, aquela nossa existência, quando acabar a nossa existência, a gente simplesmente fez um discurso que sustentou a nossa existência até o momento que a gente, enfim, não está mais aqui. Porque é uma coisa muito importante que que eu acho muito importante de pontuar. Eu não vou reduzir esse assunto, mas é um ponto sobre esse assunto. Uhum. A questão da depressão e do suicídio, a gente acabou de sair do setembro, né, amarelo, falar sobre isso. Quando a gente perde, estou falando na visão da psicanálise, há problemas químicos, há outros problemas sociais, enfim. Mas quando a gente perde
o nosso discurso existencial, quando a gente não sustenta mais a nossa existência, não faz mais sentido, a gente escolhe não estar mais aqui. Então, o direito não pode ser um caminho para destruir discursos existenciais e acabar com essa nossa forma, essa nossa narrativa, que todo dia a gente está narrando a nossa existência, sustentando a nossa existência através do desejo, através das escolhas e das ações. Então, o direito ele tem que ser um potencializador de narrativa, para que a gente não se veja tão vazio a ponto de que não tenha narrativa nenhuma, não tenha projeto nenhum, e simplesmente não faça mais nenhum sentido a gente estar aqui, né? Então, a gente tem que estar atento. O direito tem que ser isso, e a ética também, que é a base desse direito, né? Potencializador, possibilidade, singularidade, pluralidade. Esses são os aspectos importantes para mim do direito. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pela entrevista. A gente agradece muito por todo o conhecimento que a senhora transmitiu para a gente. Conta com a gente sempre que precisar. Eu queria deixar registrado aqui o meu orgulho, essa é a palavra, de ver que vocês estão fazendo. Numa sociedade em que a gente está muito passivo, olhando e pouco agindo, não importa. Isso que é interessante, tipo assim, eu só vou fazer uma coisa para mudar o mundo. Não, é o seu redor e a si mesmo. Então, parabéns, sinto um orgulho enorme, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa dada, é uma coisa que você tem que lutar, você tem que, enfim, se doar, e vocês todos estão fazendo isso com comprometimento, seriedade e profissionalismo. Então, assim, não tem que falar mais do que sucesso. Conte comigo para o que for necessário. E assim, quando houve o convite, eu me senti mais do que honrada, porque é disso que a gente quer fazer parte, de pessoas que estão botando a mão na massa, que estão botando o rosto no mundo e que estão se expondo. E mais do que isso, realizando projetos individuais com repercussão coletiva. Então, parabéns o ato de vocês, constante, diário, é inspirador. Muito obrigada. Muito obrigada. A Liga agradece. Boa noite.